Como está o cenário da sua vida hoje? Você olha para sua vida e você enxerga esperança? Você enxerga um fluir? Você enxerga algo que faz sentido? Você enxerga prosperidade? Ou você olha para sua vida hoje e você se pergunta como as coisas vão começar a acontecer? Quando elas vão começar a acontecer? Fica cheia de dúvidas do porquê que você está em escassez em tais áreas da sua vida. Como você enxerga a sua vida hoje? Hoje eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração e que talvez possa ajudar vocês a ter uma resposta sobre o que está acontecendo na sua vida agora. Ou então a pelo menos dar um norte daquilo que o Senhor quer te dizer. Eu havia recebido a revelação do meu chamado aqui no YouTube, através dos profetas, através até do próprio Espírito Santo, posteriormente, as palavras. O Senhor me lembrou de uma palavra que eu recebi em 2017 a respeito dele me usar na internet, que foi algo que eu me esqueci. Tem 10 anos que isso aconteceu, 9, 10 anos que isso aconteceu. Eu tinha 16, 17 anos e hoje em dia eu tenho 26 anos, né? Então, assim, eu não me lembrava dessa palavra. E por muitas das vezes, nesses anos, eu quero colocar um parênteses aqui de que eu não sabia, naquela época, o que era uma palavra de Deus, a seriedade disso. Eu não entendia a profundidade do mundo espiritual. Só que naquele momento aquilo fez sentido de uma certa forma, mas de uma forma muito rasa, tanto que durou pouco tempo. Eu recebi aquela palavra e eu segui com aquela palavra. Eu comecei a fazer vídeo, só que eu não fazia vídeo de rosto, porque eu tinha muita timidez, eu era muito vergonhosa. Eu fazia vídeo de pregação, de música, de um tanto de coisa, menos de rosto. E tinha curtida aqui, uma curtida ali, e eu tô falando isso não com algo que fosse para mim, mas que as curtidas eram como se fosse uma validação de que eu estava fazendo aquilo que ele queria que eu fizesse. Mesmo assim, sem entender a profundidade. E aí depois de um tempo, não vi sentido mais naquilo e parei de fazer. E alguns anos se passaram, quando eu digo anos, uns 12. Aí eu sentia de novo no coração de fazer. E assim, esse sentimento de fazer vídeo para a internet, desde que eu recebi essa palavra, foi algo que Satanás até usou contra mim, no sentido de, tipo, ele tentou distorcer, sabe? Porque depois de um tempo eu comecei, porque eu não tinha me lembrado da palavra, e como eu falei pela milionésima vez, eu não sabia a profundidade daquilo. Mas comecei a fazer vídeo para a internet com músicas seculares, porque eu tinha me afastado da igreja, tinha passado por algo muito ruim na igreja. E eu comecei a sentir aquela vontade, mas foi direcionada para algo ruim, errado, né? Algo que hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas que hoje eu entendo que desagradava o coração de Deus. Porque a minha relação com Deus naquele momento era distante. Eu via Deus como um criador
porque eu não tinha recebido a revelação sobre Cristo, sobre Deus naquela igreja. Então, Deus para mim era Pai de Jesus, mas eu também não entendia muito bem sobre o Espírito Santo. E era tipo assim, eles eram uma família lá e a gente era somente seres humanos aqui e tava tudo ótimo, entendeu? E eu pensava dessa maneira e aí por isso que isso aconteceu. Só que depois de um tempo eu fui passando por algumas coisas que foram me aproximando de Deus e eu fui entendendo um pouco mais sobre quem Ele era. Bem pouco, mas o suficiente para eu poder entender que Ele não era um Deus distante. E aí eu comecei a voltar a postar na internet, sem mostrar o rosto novamente, mas falando da palavra, usando versículos e tudo mais. E aí depois parei de novo, e aí depois voltei de novo, e sempre foi isso. Então, tipo assim, aquela palavra, ela permaneceu no meu coração, permaneceu dentro de mim, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? E eu nunca entendi o porquê que eu sentia tanta vontade, assim, de fazer esse tipo de coisa na internet, sendo que eu nunca fui disso, sabe? Nunca foi uma vontade minha, assim, própria mesmo, então eu não entendia por que essa vontade surgia do nada. Enfim, eu recentemente recebi uma palavra na minha igreja atual, tem um ano que eu congrego lá, a respeito do meu ministério, que era algo que eu perguntava muito para Deus, perguntava muito para mim mesmo. Eu não sabia se eu era chamada a profeta, a pastora, eu não sabia. E só que eu tinha as minhas sugestões, né? Tipo, eu acho que, como eu tenho esse dom aqui, ou como espiritualmente eu consigo, através do espírito, fazer isso daqui, ou isso daqui acontece desde sempre. Então eu acho que talvez o meu ministério seja esse, enfim. E na verdade, eu achava que o meu ministério era tipo mestre, evangelístico, mas eu sempre me vislumbrei muito sobre o profeta, né? O Senhor falava muito comigo através, e ainda fala, de Isaías. E eu recebi essa palavra falando que o Senhor não tinha... E assim, gente, quando eu recebi essa palavra, era uma voz de autoridade tão grande que eu tive um temor absurdo, sabe? Eu falei assim, meu pai, pera. E aí o Senhor começou falando que eu não tinha autoridade no mundo espiritual para poder ficar parada. O Senhor me disse que Ele não me chamou para poder ficar calada. O Senhor me disse que Ele não me chamou para poder esquentar banco de igreja. E naquele momento eu não estava só esquentando banco, eu estava servindo também. Então eu achava, tipo assim, como assim, Deus? Eu não tô esquentando o banco, né? E eu era, inclusive, tipo, alguém que cuidava, né? Eu era supervisor, então, tipo assim, gente, eu não tô esquentando o banco, por que Deus tá falando isso? Só que não era aquilo que Deus estava falando especificamente, né? Tipo, tudo bem, você serve, mas não é pra isso que eu tô chamando a sua atenção, tô te chamando. E aí, ele disse isso através da boca dela, mais outras coisas. E me fez lembrar novamente a respeito da palavra que eu tinha recebido. E depois disso, uma outra pessoa ainda falou novamente sobre eu ficar calada, que Deus não tinha me chamado para isso, que eu não deveria fazer isso. E uma outra irmã também me falou sobre as nações, e a primeira também tinha me falado sobre as nações. Eu falei assim, gente, o que Deus quer dizer com tudo isso? E foi tipo assim, uma palavra atrás da outra. Eu recebi uma palavra no sábado, a outra na quinta, entendeu? E eu fui tipo assim, gente, o que Deus tá querendo fazer? E aí eu
eu falei, tá, acredito que na palavra o Senhor falou sobre o profeta, sobre ele ter me chamado para isso, e eu consegui compreender que eu era profeta, mas eu não consegui compreender como Deus faria isso, como eu ministraria isso, como eu agiria de acordo com essa palavra. E fiquei me perguntando, e aí tá o meu erro, porque quem tinha respostas para o meu ministério não era eu mesmo, era Deus, né? E aí eu falei assim, quer saber? Depois passou um tempo, eu falei assim, quer saber? Vou deixar pra lá. Acho que na hora certa Deus vai me revelar como que Ele quer que eu aja. E aí, antes de receber essa palavra, eu já estava buscando algo para fazer na minha vida profissional, porque o Senhor tinha me falado para poder sair do meu emprego. O Senhor tinha me falado que Ele seria o meu chefe. E me veio muitas coisas assim na mente do que fazer e tal, e eu fui tentando encaixar o que eu achava que deveria ser, o que eu, assim, não impor, mas assim, nossa, eu acho que Deus falou isso, então provavelmente é isso aqui, entendeu? Tipo, eu com a minha cabecinha, eu tava tentando entender o que Deus estava querendo fazer e tava tentando fazer com as minhas próprias mãos e não era aquilo, obviamente não era aquilo. E aí, recentemente eu fui viajar e eu fiquei com o YouTube na minha cabeça. Só que o YouTube já passou pela minha cabeça muitas vezes durante esses anos. E na minha mente não tinha sentido. Porque eu não gostava de mostrar o rosto. Eu vou caçar o quê com o YouTube? Eu pensava assim. Ah, o Senhor quer falar com os filhos dele através da minha vida? Eu sou boa em escrever. Então, talvez seja assim que Deus queira me usar. Novamente, pensando, né, com a minha cabeça, a forma como Deus queria que acontecesse. Mas eu fui pensando no YouTube durante a viagem, o YouTube não saiu da minha cabeça. E quando a gente tava voltando pra Belo Horizonte, eu tava sem sinal e eu falei assim, esse é um momento pra eu poder conversar com o Senhor. E o YouTube não saía. E eu cismava que ele não saía porque era eu que tinha colocado na minha cabeça, porque a vergonha, né, de Satanás usou isso também pra me fazer achar que era algo na minha cabeça. Até que teve um dia que eu já tinha chegado em Belo Horizonte e falei assim, não, Senhor, eu tô confusa. Eu quero saber verdadeiramente onde o Senhor quer me usar. Aonde o Senhor quer que eu esteja, aonde o Senhor quer que eu seja uma ferramenta, uma filha, uma serva para poder edificar vidas com esse ministério de profeta. E sentei na minha cama e falei pra Deus, falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E comecei a perguntar um monte de coisa. Até que eu fiz uma pergunta muito profunda e comecei a chorar. Eu não vou lembrar qual era a pergunta, gente, mas era mais ou menos nessa mesma linha, sabe? Por que o Senhor me chamou? É mesmo isso que o Senhor quer pra minha vida? É o YouTube? E aí eu comecei a chorar e na mesma hora Deus testificou no meu espírito de que era isso. E ok, pensei, tá bom, ótimo, agora eu tenho uma direção. E aí eu comecei a perguntar pra Deus, tipo, tema de vídeo e tal, mas eu sentia que, sei, alguma coisa não tava fluindo, sabe? Eu senti e falei, não, talvez não seja assim. E de novo as perguntas na cabeça. E aí hoje eu sentei e falei com Deus de novo, falei assim, Senhor,
O Senhor me deu uma direção, mas o Senhor não me disse o que fazer. É o YouTube, mas o Senhor quer que eu grave vídeo de devocional, o Senhor quer que eu grave shorts, o Senhor quer que eu grave vídeo longo, o que o Senhor quer que eu faça? E perguntas, e perguntas, e mais perguntas. E o Senhor virou e falou, Ezequiel 37. Em momento algum ele falou que o que eu estava fazendo estava errado. Mas eu senti de apagar o que eu tinha feito e começar do zero. E quando eu estava lendo Ezequiel 37, que fala sobre o Vale de Ossos Secos, Deus ministrou forte ao meu coração e eu gostaria de poder compartilhar aqui com vocês, porque talvez essa seja a resposta que você estava precisando. Talvez não era a resposta que você queria, talvez não era isso que você achava que Deus te daria como resposta. Vamos ler Ezequiel 37 para poder entender o que Deus está querendo falar aos nossos corações. A mão do Senhor estava sobre mim. Isso significa que o Senhor estava guiando Ezequiel. Ezequiel não estava aonde ele chegou depois com as próprias pernas. Ezequiel não tinha tirado da cabeça dele e parar num vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. Imagine você aqui, Deus fazendo assim, ele estava guiando Ezequiel. E por seu espírito, ele me levou. Ele estava verdadeiramente guiando Ezequiel. Há um vale de ossos secos. Conseguem compreender que o espírito levou Ezequiel justamente para um lugar onde nada fluía? Onde tinha morte? Onde nada fazia sentido? Por que o Espírito me levou até aqui? Com certeza Ezequiel se perguntou algumas coisas sobre aquele cenário, sobre o que Deus queria mostrar, ensinar, dizer ao coração dele. Ele me levou de um lado para o outro, significa que em todas as direções que ele ia, ele via ossos. E pude ver que era enorme o número de ossos, ou seja, todo lugar que ele ia tinha ossos, eram muitos ossos, e aqui ainda diz que eles estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a ver? O Senhor, naquele momento, havia mostrado para Ezequiel um cenário onde não havia vida, onde não havia prosperidade, onde não havia nada que dissesse para ele que daquilo surgiria algo grandioso, daquilo as coisas fluiriam. Muito pelo contrário, ele via um cenário parado, morto, escasso. E o Senhor faz essa pergunta a Ezequiel, e Ezequiel deve ter perguntado, né? Tipo, mas Senhor... Tanto que ele fala depois, ó soberano Senhor, só tu sabes, ou seja, que ele compreende que Deus é soberano e que, olhando para um cenário como esse, só Deus saberia dizer se daquilo surgiria vida ou não. Mas quando Deus pergunta para Ezequiel, ele poderia naquele momento estar tentando não, né? Buscando testar a fé dele, a esperança, a perseverança, ou fazer Ezequiel refletir se existe a possibilidade de um cenário ruim se transformar em algo bom, dependendo da maneira, como ele diz posteriormente, né? Da maneira como ele usa as palavras a favor dele. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que o Senhor faz? Quando Ele cria os céus, a terra, Ele cria algo do absolutamente nada, certo? Tudo aquilo que o Senhor falou naquele momento não existia. Não existia vida, não existia tendões, não existia carne, não existia nada. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E aqui ele continua profetizando sobre aquilo que o Senhor disse para ele profetizar. E tudo que não existia naquele cenário passou a existir. E quando Deus me trouxe esse texto, eu já tinha lido ele antes. Não se limite a quando Deus te dá uma resposta de uma palavra que você já conhece ou de algo que Ele já usou como resposta para sua vida. Porque a gente deve entender que a palavra de Deus, ela pode usar o mesmo versículo em diferentes situações da nossa vida para nos dar uma direção, para nos dar uma resposta, para nos fazer avançar. E aqui eu entendi que eu não via fluir. O que eu olhava e não conseguia compreender porque que eu tinha a palavra, mas não acontecia. Eu entendi que o que Deus estava querendo me dizer é que muitas das vezes não é só sobre fé, não é só sobre confiar. E isso já são coisas muito importantes e grandiosas. Mas é também sobre você declarar sobre a sua vida. Você usar o poder que Deus te deu na tua língua para poder fazer vir à vida aquilo que estava morto. Para poder fazer haver prosperidade onde havia escassez. Algo que o Senhor usa muitos meus líderes para poder falar comigo é isso: profetize. Use o poder da palavra ao seu favor. E a nossa vida, ela pode ser reinventada. Se você olhar para Provérbios, você vai ver muitos provérbios que falam, e outras passagens da Bíblia também que falam sobre o poder da nossa palavra. E a maneira como você usa ela pode trazer algo bom a seu favor. Só que você precisa entender também que nós estamos em um mundo que não é natural somente. Ele é principalmente espiritual. Então, quando você for profetizar sobre a sua vida, você não deve falar, vamos supor, pegando essa questão do YouTube, Senhor, eu profetizo que muitas vidas serão tocadas por esse vídeo. Você precisa de se colocar em postura e com um tom de voz de declaração, de profetizar. Fique em pé, se posicione como filha ou filho de Deus e fale: eu ordeno, como filha do Deus vivo, que esse vídeo seja entregue para as pessoas que necessitam. E continue. Você não vai chegar e o mundo espiritual, ele compreende, entrega a intensidade. Quando você vai expulsar algum demônio de algum lugar, você fala: Satanás, sai daí. Não, você não fala desse jeito. Então, quando você for profetizar sobre a sua vida, coloque peso sobre as suas palavras. Coloque
vida nas suas palavras. E use isso ao seu favor. Olhe para o cenário que você está vivendo agora e não deixe que a realidade te faça paralisar. A fé é pelo que nós cremos, não pelo que vemos. Então use a tua fé e o poder da tua palavra para poder mudar esse cenário. Porque eu tenho certeza que Deus te chama como filho, como filha, não para viver uma vida escassa, mas para viver uma vida em abundância. Só que essa abundância também depende do seu posicionamento. Também depende não só das suas ações, mas sobre o que você declara sobre a sua vida. Então passe a declarar coisas boas. Eu tenho certeza que depois você vai vir aqui contar o seu testemunho sobre o que aconteceu na sua vida depois que você profetizou. A paz do Senhor Jesus. Eu desejo verdadeiramente que o cenário de vocês mude depois que vocês compreenderem através desse vídeo que o Senhor está com vocês, que vocês podem sim fazer com que esse cenário mude com aquilo que sai através da sua boca. Fiquem com Deus e obrigado por ficarem até aqui.